Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Shana Baltazar e hoje nós vamos trabalhar alguns quantifiers da língua inglesa, ou os quantificadores. Os quantifiers são expressões usadas para indicar e fornecer informações a respeito da quantidade de algo. Então é isso mesmo, pessoal. Os quantifiers, eles vão nos ajudar a indicar, expressar a quantidade de alguma coisa. Se a gente quer dizer que tem muito, muita, muitos ou muitas, um pouco, alguns, pouco, poucos. Então hoje nós vamos ver apenas alguns quantifiers, não todos, da língua inglesa. Então a gente tem aqui uma lista de quantifiers que nós vamos usar para indicar coisas. Quantidade, né, no singular, e uma lista para indicar quantidade no plural. Então, os quantifiers que nós temos no singular e que nós vamos trabalhar hoje são much, que significa muito e muita, a little, que significa um pouco, e little, que significa pouco, pouca. Vocês reparem que no a little eu coloquei igual a some, porque aqui a little ele vai ter uma conotação mais positiva do que little. A little significa um pouco. E little é bem menos, é pouco, é bem pouco. Aqui agora nós temos o plural, que nós temos os quantifiers many, muitos e muitas, a few, alguns, few, poucos e poucas. Aqui vocês também podem reparar que no a few eu coloquei igual a some, porque ele também vai ter uma conotação mais positiva do que few. Few tem uma mais negativa. A few, ele representa uma quantidade um pouco maior do que apenas few. Mas isso nós vamos ver explicado melhor nos próximos slides. Agora aqui embaixo vocês veem que nós temos a lot of ou lots of, que é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Reparem que o significado de a lot of é muito, muita, muitos e muitas. Se é muito ou muita e muitos e muitas, a gente já pode deduzir que nós só vamos usar a lot of para substituir ou much no singular ou many no plural, porque eles possuem o mesmo significado. Então nós só vamos usar a lot of ou lots of para substituir ou much ou many, porque eles possuem o mesmo significado, ok? Aqui a gente vai começar pelo much, que significa muito e muita, e o many, muitos e muitas. Quando a gente estuda os quantifiers, normalmente vocês já estudaram os uncountable nouns e os countable nouns, que são aqueles nomes que você não pode colocar no plural, no caso os uncountable nouns, e os countable nouns, eles vão para o plural. Então, se uncountable nouns a gente não utiliza no plural, nós utilizamos no singular. E se o much também é utilizado para indicar singular, nós vamos usar o much só com os uncountable nouns. Olha os exemplos que nós temos aqui. Jim doesn't drink much milk. Jim doesn't have much patience. Has Jim much homework to do? Reparem que milk, patience and homework são uncountable nouns. Eles não vão para o plural. Então, nós utilizamos o much com esses nomes, com os uncountable nouns. Então, aqui nós temos Jim não bebe muito leite. Jim não tem muita paciência. Jim tem muito dever de casa para fazer. Agora, reparem aqui o uso do many. O many significa muitos e muitas. E ele é usado com os countable nouns, ou seja, os nomes que vão para o plural. Nós temos Mary buys many dresses every month. Mary doesn't have many friends. There are many students in Mary's class. Dresses
friends and students estão no plural. Então, many, que significa muitos e muitas, também é usado para indicar quantidade no plural. Então, nós só vamos usar many com os countable nouns. Mary compra muitos vestidos todo mês. Mary não tem muitos amigos. Tem muitos estudantes na sala de Mary. Agora nós vamos falar de a little, que é um pouco, e a few, alguns. E aqui, novamente, eu coloquei igual a some, porque eles têm uma conotação positiva. Vamos ver aqui nos exemplos. Jean has a little time to finish his exam. I have a little money. Jean has a little headache. Vamos lá. O Jean vai estar sempre representando os uncountable nouns nos slides, ok? Então, ó. Jean has a little time. Time, uncountable nouns. E a little significa um pouco. Algumas. I have a little money. Money é uncountable nouns. A little significa um pouco ou algum dinheiro. Jean has a little headache. Dor de cabeça, uncountable nouns. A little. Jean está com um pouco de dor de cabeça. I have a little money. Eu tenho um pouco de dinheiro. Não é muito, mas dá pra gente fazer alguma coisa. Jean has a little time to finish his exam. Jean tem um pouco de tempo. Ele tem algum tempo para terminar o teste dele, a prova dele. Agora vamos ver com a few. Mary has a few pairs of shoes. I have a few CDs. There are a few books in Mary's backpack. Então, pairs of shoes, CDs and books são countable nouns. Então, nós usamos a few, que significa alguns, no plural, junto com esses countable nouns. Mary tem alguns pares de sapatos. Eu tenho alguns CDs. Tem alguns livros na mochila de Mary. Então, aqui, a few, esse alguns, ele dá uma ideia positiva. Não tem muito, mas tem alguns livros. É o suficiente. Agora, little, que é pouco, pouca, e few, poucos e poucas. Aqui vocês vão perceber que tem uma conotação um pouquinho mais negativa do que o que a gente acabou de ver. Vamos ver os nossos exemplos aqui. Primeiro com little, que a gente usa com os uncountable nouns. Jim couldn't translate it because he knew little Spanish. Jim has little information about how to use his new camera. Jim didn't go to the movies because he had little money. Então, ó, Jim couldn't translate it because he knew little Spanish. Spanish, uncountable nouns. E little, pouco, pouca, no singular. Então, aqui vocês podem perceber que tem uma conotação mais negativa, porque ele sabia pouco. Ele sabia pouco espanhol. Ele não sabia o suficiente para conseguir traduzir o que ele estava tentando traduzir. Jim has little information. Jim tem pouca informação. Ele não tem muita, não é o suficiente para ele saber como usar a câmera. Então é pouca. Jim didn't go to
to the movies because he had little money. Ele tinha pouco dinheiro. Não era muito, não era o suficiente para ele ir. Então ele não foi, porque ele tinha pouco dinheiro. Ele não tinha algum dinheiro, como seria no a little, que significaria um pouco. Aqui é pouco, é menos ainda. Agora, os exemplos com countable nouns, com few, que significa poucos e poucas. Mary has few good friends, 2 or 3. Mary saw few tourists in the town last week. Mary is very lucky. She has few problems. Mary has few good friends. Friends, countable nouns, está no plural. Então, ó, poucos e poucas. Mary tem poucos bons amigos, 2 ou 3 apenas. Mary viu poucos turistas na cidade na semana passada. Então ela viu poucos, não eram muitos e nem eram alguns, eram poucos. Uma conotação mais negativa, como a gente já viu. Nesse caso aqui, nessa frase, não teve uma conotação negativa. Por quê? Olha o contexto. Mary é muito sortuda. Ela tem poucos problemas. Nesse caso aqui, a gente não pode dizer que é negativo isso, né? Isso é ótimo. Ter poucos problemas é ótimo. Mas, geralmente, few e little vão ter essa conotação negativa, tá? De não ser o suficiente, de ser bem pouco. Agora, o a lot of, lots of, como a gente já viu que eu falei, que usamos para substituir many e much, pois possui o mesmo significado. Então, a lot of serve para uncountable nouns and countable nouns. Então, ele vai servir para significar muito e muita, e muitos e muitas. Vamos ver aqui os exemplos com uncountable nouns. Jim should drink a lot of water because he has the flu. Jim saw a lot of snow in the mountain. Jim has a lot of respect for his mother. Jim should drink a lot of water. Jim devia beber muita água. Água, uncountable nouns, não vai para o plural. Então, a lot of, usando com uncountable nouns. Jim saw a lot of snow. Ele viu muita neve na montanha. Neve também é um uncountable nouns. E a lot of significando aqui muita. Jim has a lot of respect. Respeito pela sua mãe. Ele tinha muito respeito pela sua mãe. Agora com countable nouns. Mary studies a lot of hours every week. Mary bought a lot of magazines yesterday. Mary isn't a good writer. She makes a lot of mistakes. Mary studies a lot of hours. Hours, countable nouns. Então, aqui no caso, a lot of está significando muitas. Mary estuda muitas horas toda semana. Mary bought a lot of magazines yesterday. Magazines, countable nouns. A lot of significando muitas. Mary comprou muitas revistas ontem. Mary isn't a good writer. She makes a lot of mistakes. Mistakes. Aqui no caso, a lot of significando muitos erros. Ela comete muitos erros. Que tal agora a gente praticar um pouquinho do que a gente viu? Vamos lá. Número 1. Leia as citações abaixo e identifique os quantificadores. Então, vocês vão ler essas 3 citações aqui e vocês vão identificar os quantificadores. Nessas 3 citações, temos os quantificadores que nós vimos. Eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo, façam a atividade com calma e depois vocês retornem, porque os slides seguintes vão conter respostas, ok?
pressupondo que vocês já fizeram atividade, aqui estão circulados os quantifiers nas citações. Aqui nós temos a lot of people. Reparem que people já representa o singular, são pessoas. Então, a gente pode usar a lot of tanto no singular quanto no plural. E people aqui significa plural, pessoas. Aqui nós temos many years. Many usamos para o plural, years é contável. A few rich families. A few está se referindo a families, que é contável. Much. Aqui nós temos a few novamente. Much, many e a little. Esse aqui é só para vocês identificarem. 2. Use o quantificador adequado nas sentenças abaixo. Algumas questões aceitam duas respostas. Então, vocês fiquem atentos a isso, porque não existe, em algumas questões, só uma possibilidade. Existem duas. Então, aqui vocês vão observar o substantivo que vem em seguida, se ele é uncountable nouns ou countable nouns, ok? E aí, vocês vão escolher os quantificadores adequados. Novamente, sugiro que deem pause no vídeo para poderem fazer a atividade e depois vocês retornem. Aqui nós temos as respostas. She drinks much coffee, que é incontável, então nós usamos much. There are a few ou a lot of bottles on the shelf. Many, a lot of children love animals. Children, novamente, indica plural, ok? Nós não temos o S aqui identificando, mas children são crianças. Então, é plural. Então, nós usamos many ou a lot of. He isn't popular. He has few friends. Friends é contável, então usamos few. He have little money left. Money, incontável, então nós usamos little. Singular, singular. Fiquem atentos ao contexto, que é super importante para vocês saberem quando usar o few ou a few. Número 3. Complete as sentenças baseadas em seu cotidiano. Use os quantificadores. Aqui vocês vão usar os quantificadores que vocês aprenderam e vocês vão dizer aqui baseado no que vocês fazem. Por exemplo, I watch cartoons on TV. Você assiste muito pouco desenho, um pouco. Então, dependendo, você usa o quantificador aqui de acordo com o seu cotidiano. Aqui tem algumas respostas possíveis. Como é baseado no seu cotidiano, necessariamente não tem que ser essas daqui. Aqui são algumas possíveis. Número 4. Construa frases de acordo com os ícones dados. Fique atento à quantidade que o ícone pode representar. Você pode construir frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Então, aqui, vocês, por exemplo, vocês têm figuras com uma certa quantidade. Então, vocês vão construir frases. Por exemplo, olha o nosso exemplo aqui. Eu tenho, olha, bastante celular aqui. Então, eu construí. My brother is a My brother is a salesperson. And he told me that he sold a lot of cell phones yesterday. Então, olha só. A lot of cell phones. Aqui são celulares. Cell phones são contáveis. Eu posso usar a lot of tanto para contáveis ou incontáveis quando eu quero dizer muita quantidade, né? Muitos, muitas, muito ou muita. Então, vocês vão verificar esses desenhos e vocês vão construir sentenças de acordo com a quantidade dos desenhos. Ok?
respostas possíveis. E agora atividade número 5. Imagine que você está curtindo suas férias na praia. Escreva um pequeno parágrafo descrevendo o que você vê nessa praia. Aqui vocês vão usar os quantificadores. Vocês devem criar um pequeno parágrafo, imaginando que vocês estão na praia hoje. O que vocês estão vendo? De pessoas, de objetos, tem muita gente, tem pouca gente. Vocês podem voltar os slides para olhar os exemplos das frases, relembrar. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo. E até a próxima!